Olá, eu sou o professor Daniel Sica e esse é o Carreiras Jurídicas Direito Internacional. Nessa disciplina, nós abordaremos diversas temáticas que têm sido objeto de análise dos principais concursos públicos do país. Nós passaremos por algumas questões de direito internacional público e outras questões de direito internacional privado. Nós veremos, por exemplo, as fontes do direito internacional, os tratados, os sistemas de solução de controvérsias, a condição jurídica do estrangeiro e seu tratamento, dentre várias outras temáticas. Então, eu dou boas-vindas a todos e eu convido vocês a nos acompanharem nesse curso. Nessa primeira aula, nós veremos as questões sobre os tratados internacionais, as fontes do direito internacional público e a teoria geral do direito internacional público, como atualmente tem sido cobrada e exigida nos concursos. A primeira questão que sempre nós temos que abordar quando nós acabamos pensando nessa teoria geral do direito internacional público é qual a grande finalidade do direito internacional público atualmente. Nós não podemos tirar de contexto que a partir do final da Segunda Guerra houve uma grande quebra paradigmática, uma grande mudança no direito internacional público. E essa grande mudança no direito internacional público, ela passou justamente pelos eventos ocorridos na Segunda Guerra e por um redirecionamento do direito internacional público em prol de uma busca da tutela efetiva dos direitos humanos. Então essa é a grande linha interpretativa que os senhores têm que ter nas questões objetivas. A grande finalidade hoje do direito internacional público, sem dúvida nenhuma, a partir de todo um processo de internacionalização dos direitos fundamentais em prol dos direitos humanos, é que acaba sendo a grande temática que deve delimitar de alguma forma a compreensão do direito internacional. Então, muitas vezes o candidato, ele não conhece um princípio de forma mais específica e aprofundada, mas sempre tenha em mente essa ideia, que todos os princípios hoje do direito internacional, grande parte das regras de direito internacional público, elas tendem a proteger os direitos humanos e elas tendem a ter como um valor intrínseco essa proteção aos direitos humanos. Então essa é a grande linha que vocês devem procurar seguir. Obviamente, o direito internacional público, ele não descarta, ele não abdica de outros valores e de outros objetivos, como, por exemplo, uma ampla cooperação internacional em outras áreas, como na área econômica e social, mas mais do que isso, a ideia da preservação da paz e da segurança internacional a partir, então, de foros internacionais de discussão, como as Nações Unidas. Então, a ideia hoje é basicamente que a gente consiga delimitar e verificar essas fontes do direito internacional público e adentrar de forma um pouquinho mais específica no direito dos tratados e como esses tratados acabam sendo regulados pelo direito internacional público. Quando a gente fala em fontes do direito internacional, é impossível que nós não vejamos um artigo que existe em um tratado, que é o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é justamente o artigo que pauta, que delimita, que de alguma forma enumera as principais fontes do direito internacional público. Então esse artigo que os senhores devem conhecer é o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no artigo 38, ele vai estabelecer aquelas fontes do direito internacional que devem ser utilizadas pelos juízes da Corte Internacional de Justiça quando da resolução de casos litigiosos envolvendo estados no plano internacional. Então, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no artigo 38, ele elenca algumas fontes do direito internacional. Cuidado com o seguinte, em alguns concursos eu já vi questões em que a pergunta ela se cingia estritamente ao artigo 38. Então eu já vi questões perguntando o seguinte: de acordo com o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, são fontes do direito internacional público. Se a pergunta ela é uma pergunta que versa especificamente sobre o artigo 38, os senhores sempre devem se ater à redação do artigo 38 e às fontes que vêm enumeradas no artigo 38. Agora, desde já eu ressalto uma coisa: não são as fontes do artigo 38 as únicas fontes do direito internacional. Então o rol do artigo 38 ele não é um rol exaustivo. Hoje em dia a doutrina entende que existem outras fontes do direito internacional que somam-se a essas fontes que nós vamos analisar
aqui do artigo 38. Então isso é um cuidado que os senhores têm que ter. Se a pergunta ela é específica sobre o artigo 38, se atenham à redação desse artigo. Se a pergunta ela é mais ampla, sobre fontes gerais do direito internacional público, tenham em vista aquilo que a doutrina acaba nos trazendo também, ampliando de alguma forma o conceito e o rol de fontes que vem elencadas lá no artigo 38. Então vamos voltar para o artigo 38 e vamos compreender como ele acaba delimitando essas fontes do direito internacional. Diz assim: a Corte, cuja função seja decidir, conforme o direito internacional, as controvérsias que sejam submetidas, deverá aplicar. Então, a Corte Internacional de Justiça deverá aplicar dois pontos às seguintes fontes. A linha A: as convenções internacionais, sejam gerais ou particulares, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes. Então, a primeira fonte que aparece aqui no artigo 38, nós podemos resumir chamando de tratados. Os tratados, como nós vamos ver na sequência, vão ser considerados pelo direito internacional público como acordos celebrados por escrito entre estados e ou organizações internacionais. Mas esse conceito e o aprofundamento sobre o direito dos tratados, a gente ainda vai ver ao longo da aula de hoje. Por enquanto, eu gostaria que os senhores vissem que o artigo 38 enumera e coloca na linha A o tratado como uma das grandes fontes do direito internacional público, como uma das fontes principais do direito internacional público. Tá? Cuidado com o seguinte: o tratado, tecnicamente, ele está dentre as fontes principais. O artigo 38, ele classifica as fontes do direito internacional público. Ele elenca algumas fontes que ele vai chamar de principais e outras fontes que ele vai chamar de auxiliares. Então, os tratados, eles estão dentre aquilo que nós podemos chamar de fontes principais do direito internacional público. Tá? Eu não diria que é a única fonte principal, porque o artigo 38 ele inclui outras duas fontes também na categoria de fontes principais, mas ele, sem dúvida alguma, é a fonte mais importante atualmente do direito internacional. Por que o tratado é a fonte mais importante? Porque, especialmente no século passado, houve um fenômeno de positivação do direito internacional. Então, normas que anteriormente eram meramente costumeiras, como o direito do mar, por exemplo, que era um direito basicamente costumeiro, a partir do século passado, acabou sendo, enfim, regulamentado no plano internacional de forma positivada dentro de tratados internacionais. Então, hoje em dia, há uma profusão de tratados, grandes matérias, várias matérias jurídicas acabam sendo abordadas e reguladas em tratados internacionais, a ponto que hoje todos aqueles que atuam, seja no direito de família, seja no direito tributário, seja com direito internacional público propriamente dito, todos têm que ter um conhecimento sobre a teoria geral dos tratados para que possam plenamente desempenhar suas atividades. Também por isso a importância que o direito internacional público, nesse caso, tem ganho lá nos concursos públicos das diversas carreiras jurídicas aqui do Brasil, porque de fato existe uma quantidade de tratados regulando diversas matérias, por isso a importância desse instituto. Então, uma das principais fontes, tratado, tá? Tá lá na linha A do artigo 38. A linha B vai dizer o seguinte: então a Corte, cuja função seja decidir conforme o direito internacional as controvérsias que sejam submetidas, deverá aplicar, dois pontos, a linha B, o costume internacional como prova de uma prática geralmente aceita como direito. Então, a segunda fonte do direito internacional é o costume internacional. Só que veja um detalhe, tá? O costume internacional, para que ele seja considerado uma fonte do direito internacional público, ele tem que preencher dois requisitos que vêm descritos de alguma forma, lá na linha B do item 1 do artigo 38. O costume internacional, para que ele seja considerado uma fonte do direito internacional público, portanto, uma fonte de normas jurídicas, algo que vincula os estados e os sujeitos do direito internacional,
esse costume internacional, ele tem que ser uma prova, enfim, ele tem que ser provado como uma prática geralmente aceita como direito. Então, o costume internacional, ele é, antes de tudo, uma prática internacional, mas mais do que isso, ele é uma prática geralmente, em geral, aceita como direito. Por que é importante abrir essa definição em duas partes? Dizer que o costume internacional ele só é fonte do direito internacional se ele for uma prática, e essa aqui é a primeira parte, e a segunda parte, geralmente aceita como direito. Pelo seguinte, esse conceito de que o costume internacional ele somente vai ser uma fonte do direito internacional público na medida em que ele for uma prática geralmente aceita como direito, fez com que a doutrina, analisando esse conceito, estabelecesse que para que o costume internacional seja uma fonte do direito internacional, ele tenha que ter dois elementos presentes. Um elemento que vai se chamar elemento objetivo ou material, elemento objetivo ou material, e um outro elemento que vai ser chamado elemento subjetivo ou psicológico. Então, o costume internacional, para que seja uma fonte do direito internacional público, ele tem que ter em si dois elementos presentes. Se faltar qualquer desses elementos, eu não tenho um costume internacional como fonte do direito. Tá? Quais são, então, esses dois elementos? Primeiro deles a gente extrai dessa primeira parte do conceito. Então, o costume internacional é uma prática geralmente aceita como direito. A primeira parte do conceito é a prática. E esse elemento a gente vai chamar de elemento objetivo ou material. Por quê? O que significa isso? Para que eu tenha o costume como fonte do direito internacional público, eu tenho que ter uma prática reiterada no plano internacional de determinado ato. Então eu tenho que ter um ato praticado por diversas vezes no plano internacional, reiteradamente, para que eu tenha um costume internacional. Esse é o elemento objetivo, porque eu vou analisar sem qualquer valoração efetivamente, eu vou simplesmente analisar se na prática, enfim, se na vida real ocorre a prática disseminada, reiterada de determinado ato. Por exemplo, há uma prática reiterada no cenário internacional de que organizações internacionais firmam acordos por escrito com estados. Então existe uma, enfim, prática disseminada, existe uma profusão de atos, enfim, uma repetição de atos, em que organizações internacionais celebram acordos com estados. Esses acordos, eles são válidos ou não são válidos? Esses acordos são tratados ou não são tratados? Não existe, propriamente hoje, nenhuma norma que seja altamente ou plenamente aplicável para regular essa matéria. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Organizações Internacionais e Estados, que é a Convenção de Viena de 1986, ela não entrou em vigor no plano internacional. Então não existe um tratado que me diz que aquilo é válido. Então eu tenho que verificar se há uma imposição de validade a partir do costume internacional. E o primeiro momento é olhar se tem uma prática disseminada. E eu afirmo para vocês que há uma repetição objetiva de um ato que é a celebração de tratados entre organizações internacionais e estados. Então o primeiro elemento é esse, a repetição de determinado ato. Agora isso não basta para que eu tenha um costume internacional como fonte do direito. Por que não? Porque essa prática ela tem que ser avaliada e ser entendida pelos agentes do direito internacional como algo aceito como direito. O que significa isso? É necessário que nós tenhamos, além desse elemento objetivo, um elemento subjetivo ou psicológico. O que é o elemento subjetivo?
é a compreensão que os agentes do direito internacional têm, é o entendimento jurídico que os agentes do direito internacional têm de que aquela prática reiterada é algo obrigatório. É a compreensão jurídica, é a opinio iuris. Opinio iuris. É a compreensão jurídica que se tem de que aquela prática é algo obrigatório, é algo que os estados devem observar, é algo cogente, é algo que efetivamente vincula os agentes do direito internacional público. Então, eu preciso ter uma aceitação geral de que aquilo é direito, de que aquilo é obrigatório, tá? Então, o costume internacional, ele vincula, ele é uma fonte do direito internacional público, mas para que ele seja essa fonte, ele tem que ter um elemento objetivo ou material, que é uma prática reiterada de determinado ato, e ele tem que ter um elemento subjetivo ou psicológico, que é a opinio iuris, é a aceitação jurídica daquilo, daquela prática, como sendo algo obrigatório, como sendo direito. Tá? Então, cuidado com esse tipo de questão, eventualmente em algum concurso. Já vi cair em determinados concursos o costume internacional, para que seja obrigatório, basta que tenha um elemento objetivo, uma prática reiterada. Errado, eu tenho que ter sempre esses dois elementos para que ele seja considerado um costume vinculativo, uma fonte do direito internacional. Então, essa aqui é a segunda fonte. Tá? Sobre os costumes internacionais, tem uma figura que os senhores devem conhecer também, tá? Que é a figura do objetor persistente. Então, o objetor persistente. Só o que é o objetor persistente? Como o próprio nome diz, o objetor é aquele que objeta, é aquele que cria um óbice, é aquele que nega o costume internacional. Então, o objetor é aquele que nega o costume internacional, que não concorda em se vincular àquele costume internacional. Um objetor persistente, obviamente, é aquele que nega isso de forma contínua. É aquele Estado, é aquele sujeito de direito internacional público que nega a existência daquele costume internacional de forma, então, persistente, contínua, linear e assim por diante. Tá? O que acontece? O direito internacional público passou a entender que o objetor persistente, que é o sujeito do direito internacional que de forma insistente nega a vinculatividade de determinado costume internacional, ele não é obrigado a cumprir aquele costume internacional. Então, se tem um sujeito de direito internacional, um Estado, que nega de forma veemente, de forma contínua, de forma persistente, nega a vinculatividade de determinado costume internacional, se um dia ele for demandado a cumprir aquele costume, ele pode, então, se invocar na condição de objetor persistente e não cumprir aquele costume internacional, porque ele não estaria vinculado àquele costume internacional. Então, é uma figura relativamente importante no direito internacional público, porque como o direito internacional público ele ainda se funda, de alguma forma, em algumas noções de soberania do Estado e autonomia e autodeterminação dos Estados, como ele ainda se funda na ideia da vontade livre dos Estados, se o Estado manifesta sua vontade de forma insistente, persistente, no sentido de que ele não concorda com aquele costume internacional, ele não vai ser vinculado àquele costume e ele não vai ser obrigado a cumprir aquele costume. Então isso é uma posição, tá? Isso é uma posição. Atentem o seguinte sobre o objetor persistente. O que não se admite no direito internacional público é que um Estado passe a ser um objetor do costume de acordo com a sua conveniência após demandado em determinada ação. Então imaginem o seguinte, o Estado ele celebra vários acordos com organizações internacionais, vários, então ele tem uma prática disseminada. Eu tenho um entendimento geral de que aquilo é aceito como direito, então é uma fonte do direito. Todos entendem que aqueles acordos são obrigatórios. O Estado X
ele pratica vários acordos com organizações internacionais. Nunca foi problema para ele. Nunca negou o costume internacional. Chega um dia que ele é demandado perante um tribunal internacional. E aí ele tem que aplicar aquele tratado. Só que como ele está numa posição desfavorável, ele diz: ah não, minha defesa é que esse acordo não é obrigatório porque não existe uma norma positivada que regula acordos com organizações internacionais. Então o acordo é inválido. Ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque ele não é um objetor persistente. Antes ele aceitava o costume. Ele só tentou não aceitar o costume quando não foi conveniente lá para ele. E aí isso não é admitido no direito internacional. A única forma do objetor de um costume não se vincular a esse costume internacional é no caso de sempre ele negar o costume. Desde sempre ele negar o costume, que é a figura do objetor persistente, tá? Esse sim não vai estar vinculado, certo? Então não pode o Estado negar o costume num momento posterior, ele sempre, de forma contínua, tem que negar aquele costume. Essa é a única forma para ele não se vincular a um costume internacional. Então essa é a segunda grande fonte do direito internacional público, o costume internacional de acordo com o artigo 38. A linha C do item 1 do artigo 38 vai nos trazer a terceira fonte principal de acordo com o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então vai dizer o seguinte: a Corte, cuja função seja decidir conforme o direito internacional as controvérsias que sejam submetidas, deverá aplicar, a linha C, os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Então, os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Tá? Só então aqui a terceira fonte do direito internacional público são os princípios gerais, tá? Princípios gerais do direito. O artigo 38 atualmente ele tem sido criticado pela parte final dele, quando ele fala que os princípios gerais do direito são aqueles reconhecidos pelas nações civilizadas, porque quando foi criado a Corte Internacional de Justiça, e de forma mais específica, né? Quando foi estruturado o Estatuto da CIJ, junto com a Carta das Nações Unidas, no pós-guerra, pós-45, a ideia de nações civilizadas era basicamente a divisão, a repartição, a dicotomia entre Oriente e Ocidente. Era essa a ideia, né? De modo que se compreendia que somente o Ocidente seria civilizado, o que hoje em dia, além de ser politicamente incorreto, é tecnicamente inadequado, tendo em vista o grau de desenvolvimento de todas as civilizações em diversas partes do globo. Então, hoje em dia, se fala em princípios gerais como aqueles reconhecidos, se não por todos, pela maioria dos países. E eu não tenho dúvida nenhuma que existe um rol de princípios de direito internacional público que são reconhecidos por diversos países, pela maioria dos países, e que norteiam de forma ampla a aplicação do direito internacional público. Tá? Vejam o seguinte, só como princípios gerais, eu poderia enunciar alguns aqui para vocês. Tá? Um deles, os senhores conhecem, lá do direito dos contratos, né? Direito privado, direito civil, que é o princípio da pacta sunt servanda. O princípio do pacta sunt servanda. Ou seja, os pactos devem ser cumpridos. Aqui no nosso caso, o que deve ser cumprido? Quais são os pactos que devem ser cumpridos? São os tratados. Então, os tratados devem ser cumpridos. Tá? Um outro princípio geral do direito internacional público é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé ele aparece em diversas normas do direito internacional público. Então, há uma espécie, hoje em dia, de dever de lealdade, de agir de forma adequada, enfim, um padrão de comportamento no plano internacional, que é exigido dos Estados e dos demais sujeitos do direito internacional público. Tá? Um outro princípio bastante importante é o da tutela efetiva dos direitos humanos. Então, como eu alertei vocês lá no início da aula,
talvez a grande preocupação hoje do direito internacional público seja justamente a efetivação dos direitos humanos, a proteção dos direitos humanos das diversas maneiras possíveis, tanto em razão de violação dos direitos humanos por parte de outros agentes do direito internacional, como na hipótese em que um Estado viola o direito humano de uma população ou de um indivíduo, também como nos casos em que há alguma catástrofe natural e que eu tenho uma situação de flagelo e de fragilização da vida humana. Então a tutela efetiva dos direitos humanos é um princípio geral, reconhecido, se não por todos, pela maioria das nações civilizadas, de acordo com o artigo 38, mas das nações do mundo em geral. Tá? Outro princípio que aparece aqui, que a gente poderia elencar, princípio da proibição do uso da força. Princípio da proibição do uso da força. Tá? Só hoje em dia, a guerra ela é considerada um ato ilícito de direito internacional. Então há uma proibição geral da guerra, desde o entreguerras, no Pacto de Briand-Kellogg, quando pela primeira vez foi positivada a guerra como um ato ilícito de direito internacional público. Antes a guerra ela não era propriamente um ato ilícito, ela era tolerada como uma forma de solução de controvérsias, mas no entreguerras, no entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, a guerra ela passou a ser tida de forma positivada como um ato ilícito de direito internacional público. Então há um princípio geral que desde então vem sendo esculpido, vem sendo inserido em vários diplomas internacionais, como a Carta da ONU, como diplomas internos, como a nossa própria Constituição, no artigo 4º, que vão estabelecer uma proibição geral do uso da força. Tá? Então a força ela não é uma forma legítima de solução de controvérsias. Muito pelo contrário, atrelado ao princípio da proibição do uso da força, nós podemos colocar o princípio da solução pacífica de controvérsias. Então, princípio da proibição do uso da força e princípio da solução pacífica de controvérsias são princípios que vão caminhar lado a lado, porque um vai proibir a utilização da força como forma legítima de solução de controvérsias, e o outro, princípio da solução pacífica de controvérsias, vai priorizar mecanismos de solução de controvérsias, como as cortes internacionais, as arbitragens internacionais e mesmo alguns outros procedimentos que nós vamos analisar em outras aulas. Então, dois princípios lineares. Duas exceções ao princípio da proibição do uso da força. Então, tem duas circunstâncias no direito internacional que legitimariam a utilização da força por parte dos Estados. Primeira delas é quando a força é utilizada em legítima defesa. Então, se um Estado ele é atacado por outro Estado, por exemplo, ele tem o direito legítimo de forma imediata e proporcional, responder àquele ataque sofrido. Então, a legítima defesa autoriza o Estado atacado ou na iminência de ser atacado, de se defender e de defender o seu território, desde que essa legítima defesa seja utilizada proporcionalmente ao gravame do ataque sofrido por aquele Estado. Então, a primeira exceção ao princípio da proibição do uso da força, primeira hipótese em que a força ela é utilizada de forma legítima no direito internacional público, é na ocasião ou na hipótese de legítima defesa. Legítima defesa. E a segunda hipótese em que a força ela é utilizada de forma legítima no direito internacional público é a hipótese em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, avaliando alguma questão internacional e percebendo que aquela questão ela possa trazer algum risco ou colocar, enfim, em risco a paz e a segurança internacionais, o Conselho de Segurança ele pode autorizar, por meio do uso da força, medidas de intervenção naquele Estado para evitar efetivamente esse desequilíbrio na paz e na segurança internacional. De forma mais pontual, ele pode determinar uma força de paz
seja para implementação da paz naquele Estado, seja para manutenção da paz naquele Estado. Então, a segunda hipótese em que a força ela é utilizada de forma legítima no direito internacional público moderno é através da autorização do Conselho de Segurança, da determinação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando o Conselho de Segurança, então, autoriza a utilização de uma força de paz com utilização de força, seja ela aérea, marítima ou terrestre, para implementar ou manter a paz no território de determinado Estado. Então, princípios gerais do direito internacional público. Né? Pessoal, de acordo com o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, essas são as fontes principais do direito internacional público. Tá? Tratados, costume internacional e os princípios gerais do direito. Detalhe, entre fontes principais do artigo 38, de acordo com o entendimento da Corte Internacional de Justiça, existe hierarquia? A resposta é não. Então, não existe propriamente uma hierarquia entre os tratados e os costumes internacionais. Por mais que os tratados sejam mais difundidos e mais importantes no sentido da sua quantidade e regulamentação hoje em dia, não existe uma hierarquia entre fontes principais. Então, tanto os princípios gerais, quanto os costumes internacionais, quanto os tratados, eles se encontram pelo artigo 38 no mesmo viés, no mesmo pé, no mesmo nível hierárquico, não podendo, então, efetivamente, um sempre ter supremacia sobre o outro. Tá? Então, entre fontes principais, não há hierarquia. Agora, o artigo 38, todavia, ele menciona que existem fontes auxiliares. E ele vai trazer duas fontes auxiliares que estão aqui na linha D do artigo 38, item 1. Vai dizer assim: a Corte, cuja função seja decidir, conforme o direito internacional, as controvérsias que sejam submetidas, deverá aplicar, dois pontos, a linha D, as decisões judiciais e as doutrinas dos publicitários, publicistas de maior competência das diversas nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito, sem prejuízo do disposto no artigo 59. Tá? Então, as duas fontes auxiliares que aparecem aqui são as decisões judiciais, no caso a jurisprudência internacional. E vejam, como fonte auxiliar, as cortes internacionais elas podem inclusive se utilizar de precedentes de outras cortes internacionais como um critério interpretativo das normas do direito internacional. Então é possível, por exemplo, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela se utilize de algum precedente da Corte Europeia de Direitos Humanos como uma forma de interpretação ou reinterpretação do direito internacional público local, regional. Então, hoje em dia se entende que as decisões judiciais dos diversos tribunais internacionais, das diversas cortes internacionais, essa jurisprudência internacional, ela pode ser utilizada como uma forma, então, de auxiliar na interpretação das fontes principais do direito internacional público. E aqui, a outra fonte auxiliar seria a doutrina internacional. Tá? Então, jurisprudência internacional e doutrina internacional seriam as fontes auxiliares lá do artigo 38. Basicamente, esse aqui é o panorama do artigo 38, certo? Então, como eu alertei vocês lá no início, se a questão ela versa sobre o artigo 38, é isso aqui que os senhores devem se ater. Agora, se a questão ela é mais ampla sobre fontes do direito internacional público em geral, nós poderíamos acrescentar outras fontes. Por exemplo, nós poderíamos acrescentar também como fontes do direito internacional público os atos unilaterais. Atos unilaterais.
Dar um exemplo para vocês, tá? Imaginem o seguinte, imaginem não, é o que de fato ocorreu. O Brasil, por uma declaração unilateral, República Federativa do Brasil, por uma declaração unilateral, reconheceu, declarou no plano internacional formalmente que reconhece o Estado palestino como um Estado soberano. Então o Brasil, por meio de um ato unilateral, uma declaração, declarou, reconheceu a Palestina como um Estado soberano. Ponto. Tá? Vejam que a Palestina ela não é um membro permanente, ela é um membro definitivo do corpo das Nações Unidas. Ela atualmente é um membro observador. Mas o Brasil, por um ato unilateral, reconheceu a Palestina como um Estado soberano. Vejam o seguinte, esse ato unilateral ele é um tratado? Não, porque um tratado é um acordo de vontades. Eu tenho que ter pelo menos duas vontades. E no ato unilateral só tem uma vontade, então não é um tratado. Ele é um costume internacional? Também não, tá? Porque ele foi, de fato, aqui, um ato produzido, declarado, uma manifestação de vontade. Ele é um princípio geral? Tecnicamente não. Ele é jurisprudência internacional? Não é decisão de corte. Ele é doutrina? Também não. Então é um outro tipo de ato, é um ato unilateral. Só a partir do momento em que o Brasil declara que reconhece a Palestina. O Brasil tem que reconhecer a Palestina todos os princípios do direito internacional público, como, por exemplo, o princípio da igualdade. Tem que reconhecer a Palestina como um Estado soberano e tratar ela de igual para igual? Sim, tá? A partir do momento em que o Brasil reconhece a Palestina como um Estado soberano, o Brasil pode celebrar um tratado com a Palestina? Pode, porque é um acordo entre estados e aquilo vai ser um tratado. O Brasil pode autorizar o estabelecimento de uma embaixada palestina aqui no Brasil para manter relações diplomáticas permanentes com a Palestina? Claro que pode, porque ela é um estado para o Brasil no direito internacional. Então vejam o seguinte, é um ato unilateral, não é um tratado, é um ato unilateral que gera efeitos jurídicos e cria obrigações no plano internacional para alguns estados envolvidos. Então vejam que os atos unilaterais eles também são, de alguma forma, fontes do direito internacional público, apesar de não aparecerem de forma explícita aqui no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Tá? E uma outra fonte que nós poderíamos acrescentar seriam as decisões de organizações internacionais. Decisões de organizações internacionais. Pessoal, o que é importante aqui sobre as decisões de organizações internacionais? Imaginem o seguinte, tá? Conselho de Segurança, ou é levado ao Conselho de Segurança alguma questão sobre a paz e a segurança internacionais. Conselho de Segurança é um órgão das Nações Unidas, é um órgão da ONU, que nós também vamos avaliar de forma mais pontual em uma outra oportunidade. Então o Conselho de Segurança, ele vai analisar se há necessidade ou não de uma intervenção no Estado. Vamos supor que ele vai analisar a questão da Síria, e no momento que ele analisa a questão da Síria, enfim, vai ter a votação no Conselho de Segurança, etc. O Conselho de Segurança opta por adotar determinada medida. E edita uma resolução que autoriza a criação, a formação de uma força de paz para interferir nos assuntos da Síria. Está lá essa resolução do Conselho de Segurança. Vejam o seguinte, essa resolução do Conselho de Segurança, que é um órgão da ONU, é um tratado? Não, tá? Porque não é um acordo entre estados ou organizações internacionais. É um costume internacional? Propriamente, tecnicamente, não. É um princípio geral do direito? Também não. É decisão judicial? Não, porque o Conselho de Segurança não é corte internacional, então não posso dizer que existe uma jurisprudência internacional ali. É doutrina? Também não. O que é? É um ato, uma decisão de uma organização internacional. E essa decisão do Conselho de Segurança, ela é obrigatória? Ela gera deveres para os estados envolvidos? Claro que gera deveres para os estados envolvidos. Eu tenho obrigações que surgem a partir dali, eu tenho efeitos no direito internacional que surgem a partir dali. Então, decisões de organizações internacionais, nós também podemos inserir como, então,
fonte do direito internacional público, mas vejam, não está lá no artigo 38, tá? Então, mais uma vez aquele alerta, se eventualmente alguma questão pergunta sobre o artigo 38, se restringam aos tratados, costumes e princípios gerais, como fontes principais, e decisões judiciais de doutrina, como fontes auxiliares, não havendo hierarquia entre fontes principais, mas sim havendo hierarquia entre fontes principais e fontes auxiliares. Agora, essa questão ela é mais ampla e ela não se restringe ao artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Os senhores podem acrescentar os atos unilaterais e as decisões de organizações internacionais, também como fontes do direito internacional público. Tá? Então, basicamente, sobre a teoria geral aqui das fontes do direito internacional, seriam essas as considerações. Sobre o artigo 38, antes da gente avançar e aprofundar a teoria geral dos tratados, sobre o artigo 38, um detalhe importante é o seguinte, tá? Então aqui a distinção entre fontes principais e fontes auxiliares, como eu mencionei para vocês, tá? Tratados, costumes internacionais e princípios gerais, jurisprudência e doutrina como fontes auxiliares. Antes da gente avançar, o artigo 38 tem uma segunda regrinha que é bem importante, tá? Com essa segunda regrinha lá do artigo 38, é o item 2 do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Ele vai dizer o seguinte: a presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes com isto concordarem. Então, o artigo 38.2, ele vai trazer uma outra regrinha. A presente disposição, são aquelas fontes anteriores que nós vimos, não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes com isso concordarem. O que significa, então, essa decisão ex aequo et bono? Tá? Pessoal, o artigo 38, ele autoriza a Corte Internacional de Justiça a julgar, eventualmente, um caso com base na equidade. Então, uma decisão ex aequo et bono é uma decisão por equidade. O que seria uma decisão por equidade? Seria uma decisão em que os juízes da Corte Internacional de Justiça, eles não vão se valer das fontes do direito internacional público elencadas no artigo 38. Então, numa decisão ex aequo et bono, os juízes vão dispensar a análise dos tratados, vão dispensar a análise do costume internacional, vão dispensar a análise dos princípios, das decisões judiciais e da doutrina, e vão decidir o caso de acordo ou com base num senso de justiça, numa ideia de igualdade, numa ideia de equidade, como o próprio nome diz. Então, equidade, o julgamento por equidade é isso. É um julgamento de acordo com um senso de justiça do juiz, um senso de igualdade do juiz e assim por diante, tá? Então, é possível que isso ocorra no âmbito da Corte Internacional de Justiça, mas um detalhe, como diz o item 2 do artigo 38, isso só pode ocorrer se as partes envolvidas no litígio com isto concordarem, tá? Então, somente pode ocorrer um julgamento por equidade na Corte Internacional de Justiça se os estados envolvidos naquela controvérsia concordarem com esse julgamento por equidade no âmbito da CIJ, no âmbito da Corte Internacional. Tá? Só para que vocês tenham um breve conhecimento sobre a Corte Internacional de Justiça também nessa ocasião, já que a gente está falando bastante do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a CIJ ela é o órgão jurisdicional da ONU. Tá? Então a gente pode dizer que ela é o principal tribunal que exerce jurisdição, que exerce o poder de julgar no âmbito das Nações Unidas. Tá? Dentro do exercício dessa jurisdição, a Corte Internacional de Justiça ela vai exercer uma jurisdição que nós podemos chamar de jurisdição consultiva e uma jurisdição que nós podemos chamar de jurisdição contenciosa da Corte. Tá? Então, função consultiva ou jurisdição consultiva e jurisdição contenciosa da Corte Internacional de Justiça. Tá?
que significa ou qual a diferença entre essas duas jurisdições? Na função consultiva, a Corte Internacional de Justiça, como o próprio nome diz, ela vai ser consultada sem que exista um litígio. Função consultiva não existe litígio. Ela vai ser consultada sobre a correta interpretação de determinada norma do direito internacional público. Tá? Então, órgãos das Nações Unidas ou organizações autorizadas pelas Nações Unidas vão poder formular consultas à Corte Internacional de Justiça sobre a correta interpretação do direito internacional público em algumas circunstâncias. Tá? Então, essa é a função consultiva. O que é importante? Mesmo na função consultiva, as decisões da Corte, elas produzem efeitos erga omnes, ou seja, a interpretação que a CIJ dá a determinado dispositivo ou norma do direito internacional no exercício da sua função consultiva produz efeitos e vincula todos os sujeitos de direito internacional àquela interpretação como sendo a interpretação mais adequada. Então, eu tenho uma eficácia erga omnes dessas decisões de função consultiva. E a outra função é a função contenciosa. Tá? Só a função contenciosa, como o próprio nome diz, ela é a função em que a Corte vai resolver litígios havidos no direito internacional. Então, ela vai resolver conflitos propriamente ditos. Tá? Ela vai resolver litígios havidos entre estados que reconheçam a sua jurisdição. Então, na função contenciosa, no contencioso da Corte Internacional de Justiça, nós vamos ter a resolução de controvérsias havidas entre estados. Tá? Só esse é um ponto importante. A Corte Internacional de Justiça, ela é uma corte acessível ao indivíduo. Na Corte Internacional de Justiça, cuja sede é em Haia, na Holanda, o indivíduo particular, eu, vocês, podem acessar diretamente essa corte e acionar um Estado no plano internacional? A resposta é negativa. Aqui na Corte Internacional de Justiça, o contencioso, ele se restringe efetivamente aos litígios entre Estados. Tá? Mais do que isso, na função contenciosa, a Corte resolve litígios entre Estados que reconheçam a sua jurisdição. Então é necessário que haja um reconhecimento da jurisdição por parte do Estado para que ele possa se submeter à Corte Internacional de Justiça. E aí vem um detalhe importante. Sempre tem uma pergunta quando nós falamos de cortes internacionais, que é sobre a obrigatoriedade da jurisdição. Vejam o seguinte, abrindo um pequeno parêntese na aula de hoje. Sempre que a gente fala em cortes internacionais, tem duas perguntas bastante importantes, tá? Primeiro, a jurisdição da corte é obrigatória? Sim ou não? E a segunda questão é se a decisão é obrigatória. São dois momentos diversos, tá? Quando a gente pergunta em direito internacional se a jurisdição da corte é obrigatória, significa perguntar se um Estado ele está ou não obrigado a se submeter àquela corte internacional. Então, se a jurisdição é obrigatória, o Estado não tem escolha, ele é obrigado a se submeter à jurisdição. Se a jurisdição não é obrigatória, o Estado tem escolha, ele pode concordar ou não em se submeter à jurisdição da Corte Internacional. Então, primeira questão é sempre se a jurisdição é obrigatória. Uma vez que a gente supere a questão da obrigatoriedade de jurisdição, a gente passa para uma segunda questão. O Estado é obrigado a se submeter ou concordou em se submeter à corte? Bacana, vai ter todo o processo. Vai terminar numa decisão. A segunda pergunta vai ser essa. Essa decisão,
ela é obrigatória ou ela não é obrigatória, tá? Só sobre as cortes internacionais, a resposta da jurisdição em geral vai ser a mesma, tá? Via de regra, os estados, para que tenham a jurisdição obrigatória da corte, eles têm que concordar com essa jurisdição obrigatória em algum momento, tá? Então eu tenho que ter uma manifestação de vontade do estado em que o estado concorda com a obrigatoriedade ou aceita a obrigatoriedade dessa corte internacional. E aí quando eu falo que o estado tem que aceitar, ele tem basicamente duas grandes maneiras de fazer isso, tá? Primeira, ele pode fazer esse reconhecimento da obrigatoriedade da jurisdição de forma prévia, antes de qualquer litígio. Então o estado pode ir lá e declarar incontinente, sem qualquer outra necessidade de reconhecimento, que ele reconhece a jurisdição da corte como obrigatória para todos os casos em que, porventura, ele seja demandado perante a corte. Se o estado fizer isso, ele é obrigado a se submeter à corte em qualquer caso superveniente. Então ele pode declarar e reconhecer essa obrigatoriedade de forma prévia por meio desse ato unilateral. A segunda hipótese é o estado preservar a possibilidade de não se submeter à corte internacional e deixar para fazer essa análise caso a caso. Então, no dia que o estado é demandado, ele pode analisar e dizer, olha, nesse caso eu concordo em me submeter à corte, mas só nesse caso. Quando surge uma outra demanda contra ele, ele pode olhar para o caso e dizer, nesse caso eu não concordo e eu não vou me submeter à Corte Internacional de Justiça. Então, eu tenho que ter uma manifestação de vontade. Ou ela é prévia e vale para todos os casos supervenientes, uma declaração prévia que vale para todos os casos supervenientes, ou ela é pontual, caso a caso, reconhecendo ou não a jurisdição da corte naquela hipótese. Então, não existe uma obrigatoriedade geral da jurisdição da Corte Internacional. Ela só é obrigatória para os estados que tenham efetivamente reconhecido previamente essa obrigatoriedade, tenham declarado previamente essa obrigatoriedade, ou então, ainda pontualmente, caso a caso, conforme o estado demandado reconheça ou não, concorde ou não em se submeter a essa corte. Tá? Só o Brasil, ele, quanto à Corte Internacional de Justiça, ainda não reconhece a jurisdição da corte como obrigatória. Tá? Ainda não reconhece. Diferentemente do que ocorre na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual o Brasil já reconheceu de forma prévia a obrigatoriedade da jurisdição. Então, na CIJ, não. Tá? No momento que o Estado concordou em se submeter a essa jurisdição, teve um processo contra ele, teve a solução da controvérsia. A solução da controvérsia termina com uma decisão. Essa decisão, esse julgamento, essa sentença da Corte Interamericana, ela é obrigatória para aqueles estados envolvidos na controvérsia? E aí a resposta vai ser sim, tá? Então, no momento em que eu tenho a concordância em submissão à jurisdição da Corte Internacional, e aí eu tenho efetivamente o trâmite do processo que termina numa decisão, essa decisão ela vai ser considerada obrigatória? Ela vai ser considerada obrigatória. Ela não é meramente facultativa para os estados. Apesar de ser uma fonte auxiliar, essa decisão de um organismo internacional gera uma obrigação e efetivamente vincula os estados envolvidos na controvérsia. No caso da CIJ, da Corte Internacional de Justiça, se um estado condenado não cumpre espontaneamente a decisão, o que a CIJ pode fazer? A CIJ ela pode notificar o Conselho de Segurança das Nações Unidas para que o Conselho de Segurança das Nações Unidas implemente as medidas com ou sem a utilização da força que o Conselho de Segurança entenda necessário para que aquela decisão seja cumprida por aquele Estado. Então, se não houver um cumprimento espontâneo, nós teremos que, de alguma forma, verificar, ou melhor dizendo, a Corte Internacional de Justiça, ela pode notificar o Conselho de Segurança para que o Conselho de Segurança avalie a situação e determine medidas com ou sem a utilização da força para constranger, para tentar fazer com que aquele Estado efetivamente cumpra
com aquela disposição do direito internacional público, com aquela sentença da Corte Internacional de Justiça. Tá? Então, cuidado com isso aqui. E esses são alguns, enfim, eram alguns pontos, fechando um pequeno parêntese sobre a Corte Internacional de Justiça, que me parecem bem relevantes. Tá? Então, pessoal, resumidamente, essas são as fontes do direito internacional. A ideia é que, na sequência, a gente consiga avaliar e analisar de forma mais específica o direito dos tratados. E para que a gente possa fazer isso, eu faço uma pequena pausa nesse momento e a gente retorna em alguns minutos.